Saudações, amados irmãos, bem-vindos a mais um vídeo no seu canal, a Escola de Profecia, um canal de bênção para alguns, um canal sensacionalista para outros. Em todos os casos, estamos aqui para mais um vídeo pela graça do Senhor. E neste vídeo eu quero tratar de um assunto muito importante e nós vamos falar sobre as profecias cumpridas de Ellen White. Por que eu trago este assunto? Porque muita gente ultimamente vem duvidando se Ellen White de fato foi inspirada por Deus. Mesmo no nosso seio, entre o povo adventista, há essas dúvidas. E nós vamos procurar falar sobre isto aqui. Vamos mostrar algumas profecias dela que se cumpriram e que outras estão em processo de cumprimento. E veremos que outras ainda vão se cumprir de acordo com os processos que estamos vendo hoje. De salientar que nós não vamos poder falar de todas as profecias que ela escreveu, porque são muitas. Teríamos que levar muitas horas aqui. Vamos falar daquelas que são principais. Eu gostaria neste momento primeiro de orar, buscarmos em primeiro lugar a presença de Cristo neste momento para nos instruir neste estudo muito importante. Venha comigo. Bom Jesus, louvado seja o seu nome, momento a momento, dia após dia, hora a hora. Porque o Senhor é o nosso Deus, nos salvou pelo seu sangue e cada dia deseja nos fazer crescer. Pedimos que neste momento, nesta conversa que teremos, Jesus possa abrir nossa mente, acima de tudo nosso coração, para que aceitemos a sua revelação para estes últimos dias e possamos encontrar vitória que o Senhor prepara para nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Quero começar lendo para os irmãos a Escritura, palavra sagrada em Jeremias, capítulo 28. Jeremias, capítulo 28. Vamos ler o verso número 9. Jeremias 28, verso número 9. Você pode me acompanhar nesta leitura. Jeremias 28, verso número 9. Assim nós lemos a palavra de Deus. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor se aquilo que profetizou se realizar. Queridos, uma das provas de um verdadeiro profeta é que as suas profecias se cumprem. Se aquilo que ele diz acontecer, esse é um profeta verdadeiro. O contrário não é válido. Se ele diz uma coisa e não acontece, esse é um falso profeta. Vemos também em Deuteronômio, capítulo 18, verso 22. Só para começar, Deuteronômio, capítulo 18, verso número 22. Deus diz praticamente a mesma coisa aqui. Verso 22. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham temor dele. Se o profeta disser alguma coisa e isto não acontecer, não tenham temor desse profeta, porque ele não é um profeta verdadeiro. Mas se esse profeta disser alguma coisa e isso se cumprir, esse é profeta de Deus. Este é o primeiro ponto que nós precisamos salientar aqui. Porque se nós vamos ver as profecias de Ellen White, vamos comprovar que elas se cumpriram. Então, fica claro que ela foi uma profetisa de Deus. E se nós julgarmos ela, sendo que suas profecias se cumpriram, podemos estar lutando contra um profeta de Deus. Podemos estar lutando contra a palavra revelada de Deus para estes últimos dias. Pare e reflita nisso, amado irmão. Sim, pare e reflita nisso. Ora, vamos entrar aqui. Não vamos falar de tudo, como eu já disse. Senão levaríamos muito tempo. Vamos às coisas, vamos resumir, em outras palavras. Primeiro, a visão da Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Uau, irmão Onésimo. Ellen White teve uma visão sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, sim, no dia 27 de agosto de 1861. Eu quero ler para vocês o que ela falou. Está aqui no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 268. Para você que não é adventista, pode escrever esse texto, pode procurar aí na Google esse livro. Leia. Ela escreveu isto. Lemos. Foram-me apresentados os habitantes da terra na maior confusão. Guerra, derramamento de sangue,
privações, necessidades, fomes, pestilências estavam por toda parte. E ela diz: minha atenção foi então desviada da cena. Parecia haver um pequeno tempo de paz. Mais uma vez os habitantes da terra me foram apresentados e novamente tudo se achava na maior confusão. E não termina aqui a visão. Ela diz: lutas, guerras e derramamento de sangue, juntamente com fome e peste, imperavam por toda parte. Outras nações se achavam empenhadas nessa luta e confusão. A guerra ocasionou a fome, a miséria e o derramamento de sangue deram lugar à pestilência. E então o coração dos homens desmaiou de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. E ela cita aqui Lucas 21, verso 26. Gosto quando ela faz isto, porque mostra que ela está ancorada na palavra de Deus. Sim, ela nunca desviou o povo da palavra de Deus, mas mostrou os eventos baseando-se, sim, na palavra de Deus. Sim, o livro de Mateus, capítulo 24, Lucas, capítulo 21, apresentam os eventos finais, o cenário dos últimos dias, mas não dão detalhes. Ela detalhou e mostrou eventos específicos. Sim, ela diz que um momento de suspensão nos foi graciosamente concedido por Deus. Vamos agora desmanchar essa profecia dela. Sim. Primeiro, ela disse que foram-me apresentados os habitantes da terra na maior confusão. Guerra, derramamento de sangue, privações, necessidades, fomes, pestilências estavam por toda parte. Queridos, esta é uma descrição vívida da Primeira Guerra Mundial. Porque no tempo dela, nunca antes houve uma guerra mundial que agitasse o mundo todo. Sim, nós vemos que a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, vemos aqui as imagens. E a profecia dela continua. Minha atenção foi então desviada da cena. Ela diz que parecia haver um pequeno tempo de paz. Depois de descrever a guerra, ela diz que houve um pequeno tempo de paz. Queridos, se nós analisarmos muito bem isto, nós vemos que depois, ao final da Primeira Guerra Mundial em 1918, com o Tratado de Versalhes em 1919, houve um pequeno tempo de paz e silêncio no mundo. Sim, Benito Mussolini, lá na Itália, quando formou o partido fascista, tudo mais, se candidatou, ganhou as eleições na Itália. Vemos aí a recuperação da supremacia papal ou a cura da ferida mortal em 1929. Aconteceu alguma coisa nesse período, um pequeno período de paz. Mas isto só durou até 1939. E ela continua na sua visão. Mais uma vez, os habitantes da terra me foram apresentados. E novamente, tudo se achava na maior confusão. Depois desse pequeno período de paz, desde o Tratado de Versalhes até 1939, queridos, nós vemos que depois disso, o mundo mergulhou em uma nova guerra, a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. E assustou mais. E ela continua na sua visão. Um momento de suspensão nos foi graciosamente concedido por Deus. Ao findar a Segunda Guerra Mundial, um momento de suspensão nos está sendo concedido por Deus graciosamente. Queridos, parem para imaginar isto, parem para analisar isto, na verdade. De 1945 até os nossos dias, as nações estão sendo detidas por Deus. Eles têm armas nucleares, mas ela diz que Deus graciosamente nos tem dado um tempo de suspensão, um tempo de calma. Deus está detendo esses poderes terrenos, amados irmãos, para uma obra especial. E nós lemos aqui no livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 369. Ellen White escreveu: mas, embora as nações estejam passando em revista suas forças para a guerra e derramamento de sangue, está ainda em vigor a ordem dada aos anjos de segurarem os ventos. Os anjos estão agora retendo os ventos de contenda até que o mundo seja advertido de sua vindoura condenação. Ela diz: uma tempestade
porém, está prestes a irromper sobre a terra. E quando Deus ordenar a seus anjos que soltem os ventos, haverá uma cena de conflito que a pena não pode descrever. Queridos, estamos vivendo nesse período de suspensão, em que Deus está retendo os ventos de contenda. Mas ela diz que em breve os anjos vão soltar esses ventos e haverá uma cena de conflito que a pena, que é a caneta no tempo dela, não pode descrever. Queridos, se nós pararmos para pensar nisso, nós estamos vivendo isso agora. Vemos, queridos irmãos, Estados Unidos alertam para risco de guerra nuclear com a China e Rússia. Estamos vendo nas atualizações proféticas. Ellen White falou isso havia de acontecer. Mas por que essas nações nucleares, essas potências nucleares, não estão conseguindo ainda derrubar o mundo? Porque Deus está nos dando um tempo de suspensão por sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. E essa guerra só acontecerá quando os anjos soltarem os ventos, depois do selamento, amados irmãos. Portanto, hoje podemos ter a certeza, o selamento está às portas. Prepare-se, amado irmão, o selamento está às portas. Ou você terá o selo de Deus em sua fronte, que é o caráter de Jesus, uma renovação mental, uma renovação de caráter. Ou você terá a marca da besta, que é a conformidade com os ditames do mundo, que é a conformidade com a vida mundana. Lemos aqui mais uma passagem. Só nos resta, por assim dizer, um pequeno instante. Falou Ellen White há muito tempo. Os 4 ventos sobre os 4 cantos da terra ainda estão sendo retidos, até que os servos de Deus estejam assinalados na testa. Então, as potências do mundo hão de mobilizar as suas forças para a última grande batalha. Estamos vivendo neste período de suspensão, em que graciosamente Deus está retendo os ventos. Exatamente como ela previu está acontecendo. Primeira Guerra Mundial, um período de paz. Segunda Guerra Mundial e um período de suspensão até o selamento, quando virá, sim, um desastre mundial. Agora, mais uma profecia que Ellen White, uma visão que Ellen White teve. Vemos aqui. Visão da bomba atômica. Ellen White teve uma visão sobre a bomba atômica, sim, em 1904, 41 anos antes disto acontecer. Ellen White falou no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 296. Pode escrever. Testemunhos Seletos, volume 3, página 296. Pode passar esses textos. Vai lá e ensina a sua igreja no JA, na tarde de sábado, e mostra ao povo, sim, que o testemunho de Jesus Cristo, o testemunho que ele confiou à igreja remanescente, está aqui. Queridos, lemos. Viu uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as imediatamente. Queridos, uma imensa bola de fogo destruindo lindas habitações. No tempo dela isso parecia impossível, até porque eles ainda não haviam inventado essas coisas, bombas atômicas. Queridos, vemos aqui, 41 anos após a visão de Ellen White a respeito, isto em 1945, uma bomba foi lançada em Hiroshima e Nagasaki. Sim. Lá quase no final da Segunda Guerra Mundial. Sim, de fato formou uma bola de fogo que destruiu lindas habitações. Queridos, mais uma profecia de Ellen White que cumpriu-se taxativamente. Em 1º de setembro de 1902, Ellen White previu o terremoto na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos da América. Lemos aqui, Eventos Finais, página 114, ela diz: São Francisco e Oakland estão se tornando como Sodoma e Gomorra, e o Senhor irá puni-las. Interessante o que ela diz. Estão se tornando como Sodoma e Gomorra. E hoje, a maior parte das cidades americanas parece que estão fazendo isso. Quando vemos aí casamento gay, quando vemos outras coisas, estão se tornando como Sodoma e Gomorra. Mas deixando esse assunto de lado, vamos voltar a ler a passagem. São Francisco e Oakland estão se tornando como Sodoma e Gomorra, e o Senhor irá puni-las. Ela diz, não vai longe o tempo em que elas sofrerão os seus juízos. Quando é que ela falou isto?
Quando é que ela falou isto? Em 1º de setembro de 1902. E continua. Ela diz que, estando eu em Loma Linda, na Califórnia, em 16 de abril de 1906, percebam, a visão referente ao mesmo evento, mas em datas diferentes. A primeira, em 1902, a outra, em 16 de abril de 1906, falando do mesmo evento, da mesma cidade. Ela diz, estando eu em Loma Linda, Califórnia, em 16 de abril de 1906, uma cena assombrosíssima me foi revelada. Numa visão noturna, estava eu numa elevação, de onde via as casas sacudidas, como o vento sacode o junco. Ela diz, os edifícios grandes e pequenos eram derrubados. Os sítios de recreio, teatros, hotéis e mansões suntuosas eram sacudidas e arrasados. Evangelismo, página 28. Queridos, 2 dias depois desta segunda visão, em 16 de abril, 2 dias depois, em 18 de abril de 1906, um terremoto atingiu a cidade de São Francisco. Pesquisa na Google. E eu já me encarreguei de fazer isso para vocês. Está aqui. Estão vendo? Por exemplo, é dito aqui, mora nos Estados Unidos da América, sobrevivente mais velho do grande terremoto de 1906. Então, está claro, as notícias comprovam que houve um terremoto em 1906, em São Francisco. Houve lá 3.000 mortos e 28.000 edifícios foram destruídos em São Francisco. Exatamente como Ellen White previu. Queridos, diz a palavra do Senhor, se aquilo que o profeta diz não se cumprir, não tenham temor desse profeta, é falso profeta. Por outro lado, se aquilo que um profeta diz acontece, então esse é profeta verdadeiro. Até você tem que admitir isto, né? Queridos, mais uma visão de Ellen White que se cumpriu taxativamente. Ela falou sobre os edifícios suntuosos da cidade de Nova York. Vemos aqui no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 281. Ela disse, uma ocasião, achando-me eu na cidade de Nova York, fui convidada à noite para contemplar os edifícios que se erguiam, andar sobre andar para o céu. Garantia-se que esses edifícios seriam a prova de fogo e haviam sido erguidos para glorificar seus proprietários e construtores. Sim? Pareciam que os edifícios da cidade de Nova York eram indestrutíveis, à prova de fogo. Mas ela disse que alguns edifícios seriam derrubados um dia. Bem, queridos irmãos, se nós pararmos para analisar, veremos que em 11 de setembro de 2001 aconteceu um cenário idêntico. Vemos aqui, amados irmãos, 92 anos depois da visão que Ellen White teve sobre a cidade de Nova York, aconteceu isto. Em 11 de setembro de 2001, quis dizer, as torres gêmeas foram derrubadas, viraram entulho. Continua. A cena que em seguida passou perante mim foi um alarme de fogo. Lá na cidade de Nova York, foi um alarme de fogo. Os homens olhavam aos altos edifícios supostamente incombustíveis e diziam, estão perfeitamente seguros. Mas esses edifícios foram consumidos como se fossem feitos de pés. Os aparelhos contra incêndios nada podiam fazer para deter a destruição. Os bombeiros não podiam fazer funcionar as máquinas. Não vimos isto, amados irmãos. Não vimos no dia 11 de setembro de 2001. Eu ainda era criança nesse tempo, mas eu vi. Lembro-me nos tempos, ainda usávamos aqueles televisores preto e branco. Mas eu vi aquelas torres caindo. Mas ela falou que isso haveria de acontecer. Queridos, se um profeta disser ou escrever alguma coisa, se isso acontecer, esse profeta é verdadeiro. Se não acontecer, esse profeta é falso. Eu poderia mencionar muitos aspectos aqui, mas não temos muito tempo. Outra coisa que Ellen White disse que aconteceria. Recuperação da supremacia papal. No livro Grande Conflito, página 571. A Igreja de Roma apresenta hoje ao mundo uma fronte serena,
cobrindo de justificações o registro de suas horríveis crueldades. Vestiu-se com roupagens de aspecto cristão. Não mudou, porém. Ela falou isto há mais de um século. E naquele tempo parecia impossível. Em primeiro lugar, porque Roma estava em cativeiro. Tinha sua ferida, tinha recebido uma ferida mortal. Estava lá, no castelo de Gondolfo, na Itália. Não tinha poder. Parecia impossível. E muitos pastores, teólogos adventistas foram criticados por causa dessas passagens de Ellen White, lá no século XX, porque acreditavam que o papado voltaria a dominar o mundo, entrando em choque com os fatos históricos que diziam que o papado nunca mais se levantaria, que diziam que o papado perdeu seu poder para sempre. Mas a história começou a mudar, amados irmãos. Sim, a história começou a mudar. Quando Benito Mussolini se candidatou, colocou o Papa num escalão muito elevado lá na Itália. Em 1929, quis dizer, houve aí a cura da ferida mortal, quando foi assinado por Pietro Cardinal Gaspari e o Benito Mussolini o Tratado de Latrão, restaurando o Estado do Vaticano. Queridos, e ela diz que mais tarde Roma procuraria mostrar uma face ao mundo, uma face de perdão, de reconciliação, mas não mudou seus princípios, porque Roma não muda. Queridos, nós não vamos demorar muito aqui. Vou mostrar coisas muito superficiais. Podemos ter, por acaso, a propósito, aqui no canal, temos muitos vídeos sobre este assunto. Mas é só para vocês terem uma ideia. Quase 140 anos depois das declarações de Ellen White no livro Grande Conflito sobre a recuperação da autoridade e da influência papal no mundo, nós vemos aqui: Papa pede perdão a protestantes por perseguição católica no passado. Roma apresenta uma face diferente ao mundo, mas não mudou seus princípios. Vemos aqui: Papa Francisco pede perdão aos fiéis valdenses em nome dos católicos. Vemos outra: Igreja Anglicana pede perdão a católicos e apela por unidade. Está vendo, lentamente, a profecia está se cumprindo. Porque Roma, apresentando uma face ao mundo, está cativando outros a se unirem a ele. E no final, vai dar o golpe, recuperando a supremacia perdida. Vemos aqui, amados irmãos, reforma. Católicos e luteranos pedem perdão por violências. Eu pergunto, quem nesse contexto deveria pedir perdão a outro? Parece que devia ser os católicos e os protestantes, porque foram os católicos que perseguiram os protestantes por quererem seguir o assim diz o Senhor. Mas os protestantes também estão pedindo perdão. Está havendo uma reconciliação, uma cura da ferida, queridos irmãos. Ellen White também previu, profetizou, que os protestantes se uniriam com Roma. Ela falou isso há muito tempo, há mais de um século. Lemos aqui no livro Grande Conflito, página 565. As igrejas protestantes estão em grandes trevas. Do contrário, discerniriam os sinais dos tempos. São de grande alcance os planos e os modos de operar da Igreja de Roma. Emprega todo o expediente para estender a influência e aumentar o poderio. Preparando-se para quê, irmãos? Para um conflito feroz e decidido, a fim de readquirir o domínio do mundo, restabelecer a perseguição e desfazer tudo o que o protestantismo fez. Eu pergunto, como é que nos dias dela, ela teve essa visão, aproximadamente em 1860. Sim, 1860, 1870. Como é que ela sabia, nesse tempo, que isto haveria de acontecer? E hoje nós estamos vendo isso com os nossos olhos. E ainda dizemos, não, essa mulher não foi inspirada. Queridos irmãos, se um profeta disser uma palavra e essa palavra se cumprir, esse é profeta de Deus. Se não se cumprir, não é profeta de Deus. Temos que admitir esta escritura. Temos que admitir este verso bíblico. Sejamos honestos. Vimos aqui, isto já é uma realidade hoje. Queridos, eu não vou entrar em detalhes. Temos muitos vídeos aqui no canal falando sobre isto. Quando Tony Palma foi lá em 2014 nos Estados Unidos e reuniu aquele grupo de protestantes e disse: o protesto acabou.
Agora vocês são católicos de novo. E se não há mais protesto, como pode existir uma igreja protestante? Todos aqueles pastores aplaudiram. E disseram: viva o Papa! Seja abençoado! Queridos, isto era impossível há alguns anos atrás. Hoje é uma realidade. Ellen White disse que isso havia de acontecer há mais de um século. Como é que ela sabia naquele tempo? Uma pessoa que estudou até 4ª classe. Como é que ela sabia que isto aconteceria? Ou ela foi inspirada por Deus, costuma dizer isso. Ou ela foi inspirada por Deus, ou ela era uma adivinhadora. Mas como é que ela poderia adivinhar tudo com tanta precisão? Se um profeta falar alguma coisa e isso se cumprir, esse é profeta de Deus. Queridos, vemos aqui os protestantes unindo-se com o poder católico romano, esquecendo tudo o que esse poder fez no passado e ignorando que este poder não muda seus princípios. Não só, vemos também religiões todas se unindo, tudo caminhando para o clímax do grande conflito entre o bem e o mal. Ellen White profetizou a união entre igreja e Estado nos Estados Unidos da América. Lemos aqui no livro Grande Conflito, página 445, quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, fizeram o quê? Influenciaram o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições. A América vai formar uma imagem da hierarquia, uma imagem da primeira besta do Apocalipse 3. E isto virá com penas civis aos dissidentes, aqueles que permanecerão ao lado da palavra de Deus. Isto está acontecendo, queridos. Acompanhem as atualizações proféticas. Não vou entrar em muitos detalhes, mas só para vocês terem uma ideia. Nós já vimos, Boebert são políticos americanos, políticos religiosos. Estão formando um grupo grande na América. O nacionalismo cristão, já mostrei muitas vezes para vocês. Eles dizem: estamos cansados da separação entre igreja e Estado. A igreja deveria dirigir o governo. Ora, exatamente como Ellen White disse que havia de acontecer. Que a igreja, que os protestantes na América tentariam tomar o poder do Estado. E tomando o poder do Estado em suas mãos, imporiam leis cristãs